Então, aqui, iniciamos o nosso tópico Receita Pública, aula bastante teórica aqui. Preciso da concentração, preciso do foco de vocês nessa aula. Gente, vamos lá então para a nossa introdução acerca de receita pública. Nós temos, né, que assim como no nosso orçamento privado, o orçamento público precisa de recursos para financiar as despesas. Então, nós, na nossa casa, o que a gente faz? A gente trabalha para ganhar dinheiro, para conseguir auferir renda, para conseguir fazer as nossas despesas, pagar o nosso aluguel, pagar o nosso financiamento, pagar o nosso carro, a nossa gasolina, a nossa comida, roupa, estudo, tá? Então, a gente aufere renda a partir do nosso trabalho para fazer as nossas despesas. Isso é no nosso âmbito privado. Por sua vez, o ente público, ele pode auferir renda explorando o seu patrimônio, por exemplo, mas ele, como regra, vai auferir renda através da tributação, tá, gente? Então, ele vai, por meio de lei, fazer ali uma obrigação, tornar obrigatório que o cidadão contribua para que ele viva, para que ele consiga ter a renda dele para fazer a despesa. Então, esta que é a lógica da receita pública. É necessário que o Estado aufira renda para conseguir fazer a sua despesa pública, né? Entregar bens e serviços à sociedade e se manter. Nós temos, nesta lógica de receita pública, infelizmente, nós temos pouco estudo sobre isso. Então, o foco sempre é o direito tributário. Gente, o foco, houve na história do direito aqui financeiro, antes era só o direito financeiro. Houve uma cisão em que o direito tributário, que estuda a origem tributária, tá? A origem tributária da receita, ele se solta do direito financeiro e ele vira um direito autônomo. E o foco passa todo para o direito tributário. E o direito financeiro fica de lado. Neste cenário em que o direito financeiro fica de lado, nós não temos em universidades, nós não temos em escolas, nós não temos um cidadão que tenha conhecimento sobre receita pública e despesa pública, tá? E aí, o que acontece? Como regra, a pessoa pensa assim, bom, receita pública é receita do Estado, é como se não fosse meu, tá, né? Porque é público. Gente, tudo que é público pertence a todos nós. Por quê? Porque aquela soma da receita é a soma de vários pedacinhos de receita que todo mundo mandou lá para os cofres públicos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, olhar com mais carinho para a receita pública e para a despesa pública. Não gastar à toa, não ser corrupto. Por quê? Porque se você entra num órgão público e você acha que você pode esbanjar aquele dinheiro que entra ali, na verdade, você está esbanjando o dinheiro seu, dos seus parentes, tá? O dinheiro de pessoas que você conhece. Por quê? Porque todos nós contribuímos para um cofre geral. E aí a gente tem essa mentalidade, receita pública é uma receita separada de mim. Não, gente, é uma receita formada por mim, tá? Então, por exemplo, existem países em que a receita pública ela é formada majoritariamente por receita patrimonial. Por exemplo, o Catar, ele explora muito o petróleo. Então, se ele explora muito petróleo, ele tem uma receita patrimonial absoluta, né? Absurda. Obviamente, não é 100% disso, ele tem tributos também. Mas lá o quantitativo da receita patrimonial é imenso. Aqui é o contrário, aqui a gente não tem essa exploração tão imensa da receita patrimonial. A nossa majoritária receita aqui é a tributária, o que a gente paga de impostos de todos os tipos possíveis, taxas e contribuições. Tá bom, gente? Inclusive, a receita de contribuições chega a ser até maior do que a receita de tributos, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora fizemos essa introdução aí e entraremos aqui na receita pública em sentido amplo e na receita pública em sentido estrito. Gente, receita pública em sentido amplo ou lato sensu, que seria um sinônimo de ingresso público, isso seria o quê? Todo e qualquer ingresso no cofre público, independentemente daquele valor que está entrando
pertencer ao Estado ou não. Por quê? Porque vão existir situações, pessoal, que a gente vai estudar mais para frente, que o que acontece? O poder público ele recebe um valor em que ele é apenas um depositário daquele valor. Há exemplo do quê? Uma licitação em que existe uma garantia, exigência de garantia ou de caução naquela licitação. Quando a pessoa que está concorrendo ali, a pessoa jurídica, a pessoa física, enfim, que está concorrendo, ela dá essa caução, ela dá essa garantia no processo licitatório, esse dinheiro entra no cofre público, mas este dinheiro não pertence ao ente público. Ele está ali apenas segurando este dinheiro como uma garantia e depois de cumpridos todos os requisitos daquela licitação, ele devolve esse valor. Nesse cenário, então, nós temos que a receita pública em sentido amplo, ou seja, ingressos públicos, abordam todos os tipos de receita, independentemente se houver contrapartida no passivo. O que significa isso? Que se aquele valor entra no meu cofre público e eu necessariamente tenho a obrigação de devolvê-lo depois, o que isso significa? Significa que ele aumentou no meu ativo e aumentou no meu passivo. Então, no fim das contas, não mudou nada no meu patrimônio. Por quê? Porque eu recebi o dinheiro, mas eu ao mesmo tempo tenho uma obrigação de devolver. Então, aqui, gente, na receita em sentido amplo, entram as receitas orçamentárias e as extra-orçamentárias. Qualquer tipo de ingresso no patrimônio público. Por sua vez, a receita pública em sentido estrito, ela é aquela receita que o Estado vai utilizar para financiar seus bens e serviços, tá bom? Então, aqui, essa que vai ser a lógica. Não vai existir nenhum compromisso de devolução posterior na receita pública em sentido estrito. Ela vai ser incorporada ao patrimônio público, ok? Então, essa vai ser a diferença. Ingresso público é sinônimo de receita em sentido amplo. Por quê? Porque ingressou no cofre, mas não significa que ingressou no cofre e o Estado vai poder utilizar. Por sua vez, a receita pública em sentido estrito seria ali, a gente chama de receita pública mesmo, tá? Receita pública. Por quê? Porque é a receita que vai efetivamente financiar os bens, os serviços, os programas do Estado. Beleza, pessoal? Ótimo. Aqui, só esqueci de falar para vocês, nós temos como exemplos aqui, eu vou colocar rapidamente alguns exemplos aqui. Então, aqui a gente pode colocar aqui, ó, as receitas correntes, por exemplo, receita tributária, de contribuições, patrimonial, que são ali orçamentárias, mas também a gente pode colocar caução, a gente pode colocar operação de crédito por aro, a gente pode colocar garantias, tá? Que são receitas extra-orçamentárias. Por sua vez, aqui a gente coloca só as receitas correntes e de capital, tá? Que seriam ali as receitas orçamentárias. Beleza, pessoal? Gente, neste cenário, então, da receita, nós temos que a previsão da receita, ou seja, a gente ter um planejamento, um estudo sobre a nossa arrecadação, vai fazer o quê? Vai dimensionar a capacidade governamental em fixar a despesa pública. Por quê? Porque é a mesma coisa da sua casa. Exatamente a mesma coisa da sua casa. Você vai conseguir definir quais serão os seus gastos, se você vai viajar, se você não vai viajar, se você vai comprar um guarda-roupa, se você vai melhorar a tua cozinha, se você vai comprar um jogo de panela bom. Você vai definir isso a partir do momento que você vê o quanto que você vai oferir de renda. Então, se naquele mês você vai fazer hora extra, se naquele mês você vai conseguir fazer um freelance lá, alguma coisa que você consegue fazer a mais do que o seu trabalho, você vai conseguir oferir renda, vou receber uma herança, tá? Então, assim, a gente consegue se planejar, a gente consegue fixar a nossa despesa, dimensionar esta capacidade governamental quando a gente tem uma previsão de receita, beleza? É a mesma coisa da vida privada. No momento da arrecadação, tá? Essa receita, ela se torna um instrumento condicionante
da execução orçamentária da despesa. Óbvio, né, gente? Por quê? Porque eu só vou poder realizar a despesa com base no que eu arrecadei. Então, eu previ um determinado número de receita, eu previ uma quantidade. Eu vou arrecadando durante o exercício. Então, eu vou arrecadando e eu vou realizando despesa. Essa arrecadação, ela é um instrumento que condiciona a realização da minha despesa. Então, eu só faço a despesa se eu conseguir efetivamente arrecadar, tá bom? Tanto que, lá na LRF, a gente tem, quando você tem uma queda de receita que pode afetar as suas metas de resultado primário ou nominal, você vai ter uma limitação de empenho. Então, existem mecanismos no sentido de que caiu minha receita, então eu paro de fazer despesa. Caiu minha receita, eu contingencio a minha despesa. Beleza, gente? Lindo. As classificações orçamentárias das receitas e das despesas são de fundamental importância para a transparência das operações constantes de um orçamento. Então, você tem a previsão de receitas, você tem que a arrecadação condiciona, mas para que a gente consiga efetivamente prever receitas, realizar receitas, né, arrecadar da melhor maneira possível, a gente faz classificações orçamentárias para se organizar com relação a isso. Por isso que nós temos as classificações, gente, para se organizar com relação a isso. Nessa aula, a gente vai falar bastante do que está previsto no Manual Técnico Orçamentário e no MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, porque nós temos várias formas de classificar a receita dentro desses manuais. Então, a gente tem que ir para eles. Beleza?